Amado, amada, se a sua família tem enfrentado miséria, doença e sofrimento, saiba de uma coisa: você não chegou aqui por acaso. Hoje, São Miguel Arcanjo e os 3 arcanjos do céu entram em ação para fechar definitivamente essas portas de dor que tentaram se levantar contra a sua casa. Talvez você já tenha chorado escondido, carregando preocupações com saúde, dinheiro ou conflitos dentro da família. Mas a partir desta oração, o céu se move a seu favor. Onde havia miséria, entra provisão. Onde havia doença, entra cura. Onde havia sofrimento, entra paz. Antes de começarmos, inscreva-se no canal, ative o sininho e escreva nos comentários com fé. São Miguel Arcanjo, fecha toda miséria, doença e sofrimento da minha família. Agora, abra o seu coração, porque esta oração não é comum. Ela foi preparada para a sua família. Vamos orar. Glorioso São Miguel Arcanjo, príncipe supremo das milícias celestiais, guerreiro invencível do Deus Altíssimo, eu me prostro diante de ti com o coração quebrantado, com a alma ferida pelas batalhas incessantes que minha família tem enfrentado, e clamo pela tua poderosa intercessão neste momento crucial de nossas vidas. Tu, que foste criado por Deus com força extraordinária, com sabedoria sobrenatural e com autoridade absoluta sobre todas as forças do mal, vem em meu socorro e no socorro de todos. Os meus familiares que gemem sob o peso da miséria, da doença e do sofrimento. São Miguel, eu te invoco com urgência, com desespero santo, com fé que remove montanhas, pois reconheço que as batalhas que enfrentamos não são apenas naturais, mas espirituais. E necessitamos da tua espada flamejante para cortar as correntes invisíveis que nos aprisionam na escassez, na enfermidade e na dor. Vem, glorioso arcanjo, com tuas legiões de anjos guerreiros e estabelece um cerco de proteção divina ao redor de minha família, fechando definitivamente toda a porta espiritual que o inimigo tem usado para atacar nosso lar, nossa saúde, nossas finanças e nossa paz. São Gabriel Arcanjo, mensageiro fiel do Altíssimo, tu que anunciaste à Virgem Maria as boas novas da encarnação do Salvador, tu que revelaste a Daniel os mistérios dos tempos e trouxeste compreensão divina aos profetas, eu te suplico que venhas até minha família com mensagens de esperança, com anúncios de libertação, com decretos celestiais que transformem nossa situação de miséria em abundância, de doença em saúde perfeita, de sofrimento em alegria indescritível. Gabriel, portador das palavras de Deus, pronuncia sobre minha casa as promessas divinas de provisão sobrenatural. Declara sobre cada membro de minha família que o tempo de escassez terminou e que começou o tempo de fartura. Anuncia que as portas do céu estão sendo abertas para derramar bênçãos que não teremos onde armazenar. Traz-nos revelação divina sobre os planos que Deus tem preparados para nós, planos de paz e não de mal, planos que nos darão futuro e esperança, planos que mudarão completamente o destino de nossa linhagem familiar. Que tua voz angelical ecoe em nossos corações, trazendo fé renovada, coragem restaurada e certeza absoluta de que Deus não nos abandonou, mas está prestes a operar um milagre extraordinário em nosso favor. São Rafael Arcanjo, curador divino enviado por Deus para restaurar, proteger e guiar seu povo, tu que acompanhaste Tobias em sua jornada perigosa, protegendo-o de todo mal e trazendo cura aos olhos de seu pai Tobit, eu clamo pela tua presença curadora em minha família. Rafael, médico celestial, vem com teu bálsamo santo e unge cada membro de minha família que está enfermo no corpo, na alma ou no espírito. Aplica o remédio divino sobre as doenças físicas que nos afligem, sobre as enfermidades emocionais que nos torturam, sobre as feridas espirituais que sangram invisíveis, mas dolorosamente. São Rafael, assim como
Devolveste a visão a Tobit. Devolve a esperança àqueles em minha família que perderam a capacidade de enxergar um futuro melhor, que estão cegos pela desesperança, pelo desânimo, pela depressão que o sofrimento prolongado produz. Restaura nossa saúde financeira, assim como restauraste a prosperidade da família de Tobias, trazendo de volta recursos que foram roubados, multiplicando o pouco que temos e abrindo caminhos sobrenaturais para que a provisão divina flua abundantemente em nosso lar. Que tua presença curadora invada cada cômodo de nossa casa, cada relacionamento em nossa família, cada área de nossas vidas que foi contaminada pela dor, pela miséria e pela doença. Santos arcanjos de Deus, eu vos invoco juntos neste momento, porque reconheço que a batalha que minha família enfrenta requer a mobilização completa das forças celestiais. A miséria que nos atormenta não é apenas a falta de recursos materiais. Embora vivamos isso diariamente quando olhamos para as contas que não conseguimos pagar, para os credores que nos perseguem, para as necessidades básicas que não conseguimos suprir. É uma miséria que penetrou nossa alma, que roubou nossa dignidade, que nos faz acordar cada manhã sem forças, sem motivação, sem esperança de que algo possa mudar. É uma miséria espiritual que o inimigo plantou em nossa linhagem, através de maldições geracionais, através de pactos que nossos antepassados fizeram com forças das trevas, através de portas espirituais que foram abertas por pecados não confessados, por ídolos não renunciados, por caminhos tortuosos que foram trilhados. São Miguel, eu te peço que uses tua espada poderosa para cortar na raiz toda a maldição de pobreza que opera em minha família, quebrando os ciclos viciosos de escassez que se repetem geração após geração, destruindo os altares espirituais onde demônios de miséria recebem sacrifícios de nossas bênçãos. As doenças que assolam minha família também não são meras coincidências médicas ou fragilidades genéticas. São ataques calculados do inimigo que conhece o valor estratégico de enfraquecer os servos de Deus através de enfermidades que consomem nossa energia, nossos recursos e nossa fé. Quantos em minha família estão acamados com doenças que os médicos não conseguem curar? Quantos sofrem com dores crônicas que roubam a alegria de viver? Quantos lutam contra enfermidades degenerativas que progressivamente destroem seus corpos? Quantos carregam diagnósticos sombrios que profetizam morte prematura e sofrimento sem fim? São Rafael, eu rejeito esses diagnósticos demoníacos e proclamo sobre minha família a cura divina que flui do trono de Deus. Ordeno que todo espírito de enfermidade seja expulso agora, em nome de Jesus Cristo, que toda célula doente seja restaurada, que todo órgão comprometido seja regenerado, que todo sistema do corpo que está falhando seja renovado pelo poder sobrenatural do Espírito Santo. Gabriel, anuncia sobre nós o decreto de cura completa, total e permanente. O sofrimento emocional e psicológico que dilacera os corações em minha família é talvez a dor mais profunda e invisível que carregamos. São as lágrimas derramadas em secreto, as noites em claro atormentadas por ansiedade e medo, os dias que se arrastam pesados sob a nuvem negra da depressão. São os relacionamentos destruídos por mágoas não curadas, as palavras amargas que foram proferidas na dor e que continuam envenenando o ambiente familiar, as rejeições sofridas que criaram feridas que nunca cicatrizaram. São as culpas que carregamos por erros do passado, as vergonhas que nos impedem de erguer a cabeça, os traumas que nos paralisam e nos roubam a capacidade de sonhar novamente. Santos arcanjos, eu suplico que toquem com misericórdia divina essas áreas mais profundas e dolorosas de nossa existência. São Rafael, derrama teu óleo curativo sobre essas feridas emocionais, removendo a infecção espiritual que as mantém abertas e pulsando dor. São Gabriel,
Traz palavras de consolo e encorajamento que contradigam as mentiras que o inimigo plantou em nossas mentes. Declarações divinas que restaurem nossa identidade em Cristo e nossa dignidade como filhos amados de Deus. São Miguel Arcanjo, eu preciso que compreendas a urgência deste clamor. Minha família está à beira do colapso total. Estamos sendo esmagados por dívidas que crescem exponencialmente, enquanto nossa capacidade de pagamento diminui drasticamente. Estamos sendo humilhados diariamente pela impossibilidade de prover o básico para nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos. Estamos sendo ridicularizados por aqueles que nos veem fracassando repetidamente, que zombam de nossa fé, que perguntam onde está o Deus em quem confiamos, mas eu me recuso a desistir, eu me recuso a aceitar que este seja o destino final de minha família. Eu me recuso a acreditar que o Deus que prometeu nunca nos abandonar, que jurou estar conosco todos os dias até o fim dos tempos, nos deixaria perecer na miséria, na doença e no sofrimento. Por isso clamo a ti, glorioso Príncipe Celestial, não como alguém que tem direitos a reivindicar, mas como um mendigo espiritual que reconhece sua total dependência da misericórdia divina. Vem em nosso auxílio, São Miguel, não pela nossa justiça, pois somos pecadores carentes da graça de Deus, mas pela tua fidelidade em servir ao Altíssimo e pela compaixão que tens pelos filhos de Deus que sofrem neste vale de lágrimas. Eu decreto agora, pela autoridade que me foi dada como filho de Deus redimido pelo sangue de Cristo Jesus, que toda porta espiritual de miséria está sendo fechada sobre minha família. Ordeno que todo demônio especializado em bloquear bênçãos financeiras seja expulso de nossa vida agora. Quebro toda maldição de pobreza, toda palavra negativa proferida contra nossa prosperidade, todo pacto de escassez feito por nossos antepassados. São Miguel, eu te peço que uses tua espada flamejante para selar essas portas de tal forma que nunca mais possam ser abertas, estabelecendo anjos guardiões em cada entrada espiritual de nossa casa, para impedir qualquer novo ataque de miséria. Decreto também que toda porta de doença está sendo fechada agora em nome de Jesus. Ordeno que todo espírito de enfermidade que tem território em minha família seja desalojado violentamente pelas hostes angelicais. São Rafael, eu te peço que estabeleças uma atmosfera de cura e saúde divina sobre minha casa. Um ambiente celestial onde doenças não podem sobreviver, onde enfermidades são repelidas automaticamente pelo poder de Deus que habita em nosso lar. E decreto que toda porta de sofrimento emocional e psicológico está sendo fechada definitivamente. Ordeno que todo trauma do passado perca seu poder sobre o presente e o futuro de minha família. São Gabriel, anuncia sobre nós novos tempos de alegria, de paz, de contentamento que transcende as circunstâncias externas, de esperança renovada que nos faz cantar mesmo na tempestade. Bloco 2. 2000 palavras. Santos, arcanjos de Deus, agora eu preciso abrir meu coração completamente e expor diante de vós a profundidade da dor que minha família tem experimentado, porque sei que vossa compaixão é grande e que vossa missão é servir aos propósitos de Deus para seus filhos. A miséria que vivemos não começou ontem. Ela tem raízes profundas que se estendem por gerações em nossa linhagem familiar. Quando olho para trás, vejo um padrão repetitivo de fracasso financeiro, de oportunidades perdidas, de negócios que pareciam promissores, mas que misteriosamente colapsaram, de empregos que foram perdidos injustamente, de recursos que chegavam, mas escorriam pelas mãos como areia. Meu avô morreu pobre, apesar de ter trabalhado incansavelmente toda a sua vida. Meu pai lutou contra a escassez,
durante todos os seus dias, sem nunca conseguir prosperar verdadeiramente. E agora eu me vejo preso no mesmo ciclo maldito, vendo minhas próprias tentativas de progresso serem sistematicamente sabotadas por forças que não consigo ver, mas que sinto operando contra mim. São Miguel. Quantas vezes tentei construir algo melhor para minha família, apenas para ver tudo desmoronar inexplicavelmente? Quantas portas de oportunidade foram fechadas em minha face no último momento? Quantas promessas de ajuda se revelaram mentiras cruéis que aprofundaram ainda mais nossa miséria? A dor da miséria não está apenas na falta de dinheiro, mas na humilhação constante que ela produz. É acordar sabendo que não há alimento suficiente para todos comerem até se sentirem satisfeitos. É ver meus filhos olhando com inveja para o que outras crianças têm, enquanto eu não posso lhes dar nem o básico. É a vergonha de pedir emprestado repetidamente de familiares e amigos que já estão cansados de nos ajudar. É o constrangimento de não poder participar de eventos sociais porque não tenho roupas adequadas ou recursos para contribuir. É a angústia de receber ligações de cobradores que ameaçam, intimidam e humilham. É o terror de que cortem nossa energia, nossa água, nossos serviços essenciais. É o pânico de ser despejados porque não conseguimos pagar o aluguel. São Gabriel. Tu que anunciaste alegria a Maria, como posso encontrar alegria quando a miséria rouba toda a dignidade, toda a esperança, todo o senso de propósito? Como posso acreditar que Deus tem planos bons para minha família quando vejo apenas portas fechadas, caminhos bloqueados e um futuro que parece cada dia mais sombrio e sem esperança? As doenças que afligem minha família adicionam uma camada extra de tormento à nossa já miserável existência. Não bastasse a falta de recursos financeiros, ainda temos que lidar com corpos que estão se deteriorando, mentes que estão sendo corroídas por enfermidades neurológicas e espíritos que estão sendo esmagados pelo peso de diagnósticos terríveis. Minha mãe sofre com uma doença crônica que causa dores insuportáveis e que os médicos dizem não ter cura. Meu irmão foi diagnosticado com uma condição que progressivamente o incapacita, roubando sua capacidade de trabalhar e prover para sua própria família. Minha esposa luta contra a ansiedade e depressão severas, que a deixam prostrada, incapaz de funcionar normalmente, prisioneira de uma escuridão mental que parece não ter fim. Meus filhos sofrem com alergias graves, asma, problemas respiratórios que nos levam ao hospital repetidamente, consumindo o pouco dinheiro que temos e criando mais dívidas médicas que não conseguimos pagar. São Rafael, médico celestial, tu vês esta devastação? Tu entendes que cada nova doença é uma facada em nossos corações já sangrando? Tu compreendes que estas enfermidades não são apenas físicas, mas são armas espirituais que o inimigo usa para nos destruir completamente? O sofrimento emocional em minha família alcançou níveis que palavras humanas não conseguem expressar adequadamente. Há membros de minha família que perderam completamente a vontade de viver. Há quem acorde cada manhã desejando que aquele dia seja o último, porque a dor de existir em tais condições parece maior que a capacidade de suportar. Há quem tenha desenvolvido vícios em álcool, drogas ou outros comportamentos destrutivos apenas para tentar anestesiar temporariamente a agonia que sentem. Há casamentos em minha família que estão à beira do divórcio, porque o peso da miséria e da doença criou atritos insustentáveis, alimentou ressentimentos profundos e destruiu a intimidade que um dia existiu. Há pais que se sentem fracassados porque não conseguem dar aos filhos o que eles precisam. Há filhos que se sentem abandonados porque seus pais estão tão consumidos pela luta pela sobrevivência que não têm energia emocional para nutrir relacionamentos. Há irmãos que se afastaram uns dos outros porque as diferenças em suas
Circunstâncias criaram inveja, ciúme e amargura. Santos arcanjos, vocês podem testemunhar algo mais doloroso que ver uma família sendo despedaçada não por falta de amor, mas pelo peso esmagador de circunstâncias que parecem estar além de nosso controle? Eu confesso diante de vós que há momentos em que minha fé vacila. Há noites em que clamo a Deus com lágrimas amargas, perguntando por que Ele permite que seus filhos sofram tanto. Há dias em que olho para o céu e questiono se Deus realmente ouve nossas orações ou se estamos simplesmente falando sozinhos para um universo indiferente. Há ocasiões em que a tentação de desistir completamente é tão forte que parece ser a única opção lógica. Mas mesmo nesses momentos mais sombrios, algo dentro de mim se recusa a soltar completamente a mão de Deus. Mesmo quando não sinto sua presença, mesmo quando não vejo evidências de sua ação, mesmo quando parece que Ele está silencioso diante de nosso sofrimento, algo profundo em minha alma teima em acreditar que Ele ainda está no controle, que Ele ainda tem um plano, que Ele ainda pode transformar esta história de dor em um testemunho de sua glória. São Miguel, eu me agarro a Ti neste momento porque preciso de força sobrenatural para continuar acreditando. Preciso que Tu me lembres das vitórias de Deus, das batalhas que Ele já venceu, do poder que Ele demonstrou repetidamente ao longo da história, ao libertar seu povo das situações mais impossíveis. A miséria financeira que vivemos criou um ciclo vicioso que parece impossível de quebrar. Não temos dinheiro para pagar as dívidas, então os juros aumentam e as dívidas crescem. Não temos recursos para investir em educação ou capacitação que nos permitiria conseguir empregos melhores. Então, permanecemos presos em trabalhos subpagos que mal cobrem nossas necessidades básicas. Não temos como cuidar adequadamente de nossa saúde porque tratamentos médicos são caros, então as doenças se agravam e criam ainda mais despesas. Não temos condições de manter nossos lares em bom estado, então tudo vai se deteriorando ao nosso redor, criando um ambiente físico que reflete e amplifica nossa miséria espiritual. São Gabriel, eu preciso que Tu anuncies um decreto divino que quebre este ciclo maldito. Preciso que traga uma palavra de Deus que mude completamente as regras do jogo, que inverta a equação, que transforme escassez em abundância através de uma intervenção sobrenatural que desafie todas as leis naturais da economia. As doenças em minha família não apenas causam sofrimento físico, mas também destroem nossa estrutura emocional e nossos relacionamentos. Quando alguém está constantemente doente, todos ao redor são afetados. Os cuidadores se esgotam fisicamente e emocionalmente. As crianças crescem em um ambiente onde a doença é normalizada, onde hospitais e medicamentos fazem parte da rotina diária, onde a alegria é sufocada pela preocupação constante. Os doentes se sentem um fardo para suas famílias, desenvolvem culpa por consumir recursos escassos e atenção que sentem não merecer, afundam em depressão que complica ainda mais sua recuperação. São Rafael, eu suplico que Tu não apenas cures os sintomas físicos, mas que restaures completamente a dinâmica familiar que foi destruída por anos de luta contra enfermidades, que tragas cura para as memórias traumáticas de procedimentos médicos dolorosos, de diagnósticos aterrorizantes, de prognósticos sombrios, que removas o medo de recaídas que nos mantém sempre em estado de alerta, nunca realmente capazes de relaxar e desfrutar os momentos de saúde, porque estamos sempre esperando que a doença volte. O sofrimento que vivemos também nos isolou socialmente. Pessoas que um dia foram nossas amigas se afastaram porque nossa constante necessidade de ajuda se tornou cansativa para elas. Familiares que poderiam nos apoiar mantêm distância porque não querem ser puxados para baixo por nossa miséria. Na igreja, sentimos olhares de julgamento de pessoas que questionam
Se nossa situação não seria resultado de algum pecado oculto ou falta de fé, nos tornamos párias em nossa própria comunidade, excluídos das celebrações porque não temos recursos para participar, evitados nas conversas porque nossa presença traz para baixo o clima de qualquer ambiente. Santos arcanjos, vocês sabem que o ser humano foi criado para viver em comunidade, que precisamos de conexão e pertencimento para prosperar. Como podemos nos recuperar quando estamos isolados, quando não temos rede de apoio, quando enfrentamos nossas batalhas completamente sozinhos? Eu também preciso confessar a vocês o peso da culpa que carrego. Sinto que falhei como provedor para minha família. Sinto que minhas escolhas erradas do passado contribuíram para a situação em que estamos agora. Há decisões que tomei guiado por orgulho, por ganância, por impaciência, que tiveram consequências desastrosas. Há oportunidades que desperdicei porque não soube reconhecer o favor de Deus quando Ele se apresentou. Relacionamentos que destruí porque deixei as pressões da vida me transformarem em alguém amargo e difícil de conviver. Há momentos em que fui negligente em minha vida espiritual, afastando-me de Deus justamente quando mais precisava dele, abrindo brechas que o inimigo explorou para atacar minha família. São Miguel, eu preciso que tu me ajudes a não ser esmagado por esta culpa. Preciso receber o perdão de Deus não apenas intelectualmente, mas experimentá-lo visceralmente em meu coração. Preciso acreditar que Deus pode e quer redimir até mesmo os erros que cometi, transformando minhas cinzas em beleza, meu luto em alegria, meu espírito angustiado em louvor. Bloco 3, 2000 palavras. Glorioso. São Miguel Arcanjo, agora que expus diante de ti a profundidade de nossa dor, eu venho com fé renovada clamar pela tua intervenção poderosa. Não aceito mais que minha família continue sendo vítima dessas forças demoníacas que têm operado impunemente. Chega de miséria, chega de doença, chega de sofrimento. Hoje, neste momento sagrado de oração, eu decreto o fim de todas essas maldições e o início de uma nova era de bênçãos divinas sobre minha linhagem familiar. São Miguel, eu te peço que levantes tua espada flamejante e a brandir com toda a força contra os principados e potestades que têm bloqueado as bênçãos de Deus para minha família. Ataca os demônios de miséria que construíram fortalezas espirituais ao redor de nossas finanças. Destrói os altares onde espíritos de pobreza recebem adoração. Queima com fogo celestial todo objeto em nossa casa que serve como ponto de contato para maldições. Expulsa violentamente toda entidade demoníaca que tem território em nosso lar, em nossos negócios, em nossos empregos, em nossas vidas, e não permitas que retornem. Estabelece anjos guerreiros em vigília permanente ao redor de minha família, mantendo uma barreira impenetrável que repele todo ataque espiritual de miséria. São Gabriel Arcanjo, eu te peço que vás agora mesmo diante do trono de Deus e intercedas por minha família. Lembra ao Pai Celestial das promessas que Ele fez em sua palavra. Lembra-o de Deuteronômio 28, onde ele prometeu que suas bênçãos nos alcançariam e nos sobrepujariam se obedecêssemos à sua voz. Lembra-o de Malaquias 3, onde ele desafiou seu povo a prová-lo nos dízimos e ofertas, prometendo abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medida. Lembra-o de Filipenses 4,19, onde ele garantiu suprir todas as nossas necessidades segundo suas riquezas na glória. Lembra-o de 3 João 2, onde ele desejou que prosperássemos em todas as coisas, assim como prospera nossa alma. Gabriel, não me entendas mal. Eu sei que Deus não precisa ser lembrado de nada, pois Ele é fiel e não se esquece de suas promessas. Mas tu és o mensageiro celestial, e eu te peço que tragas de volta do trono de Deus os decretos divinos de prosperidade que já foram emitidos, mas que ainda não se manifestaram em nossa realidade.
Pronuncia sobre minha família as palavras criativas de Deus que transformam situações impossíveis, que fazem brotar fontes no deserto, que multiplicam pães e peixes, que transformam água em vinho. São Rafael Arcanjo, curador divino, eu te invoco agora com a mesma fé desesperada que o pai do menino possesso demonstrou quando disse a Jesus: creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Eu creio que tens poder para curar minha família, mas preciso que aumentes esta fé em mim. Rafael, estende tuas mãos curadoras sobre cada pessoa doente em minha linhagem. Familiar, toca o corpo de minha mãe e remove completamente a doença crônica que a atormenta. Ordena que as dores cessem imediatamente, que os órgãos afetados sejam regenerados, que todo dano seja revertido. Ministra cura completa a meu irmão, restaurando sua capacidade física, renovando suas forças, recriando o que foi destruído pela doença. Liberta minha esposa das garras da ansiedade e da depressão. Expulsa todo espírito de tormento que ataca sua mente. Equilibra sua química cerebral. Restaura sua paz interior. Devolve sua alegria de viver. Cura meus filhos de todas as alergias, asma e problemas respiratórios. Fortalece seus sistemas imunológicos. Protege-os de toda a enfermidade. Que cresçam saudáveis, fortes, vibrantes de vida e energia. Santos arcanjos, eu agora tomo autoridade espiritual como filho de Deus e decreto mudanças sobrenaturais sobre minha família. Pela autoridade do nome de Jesus Cristo, eu quebro toda a maldição de pobreza que opera em minha linhagem. Cancelo todo pacto demoníaco de escassez feito por meus antepassados. Renuncio a toda idolatria, toda feitiçaria, todo envolvimento com o ocultismo que abriu portas para espíritos de miséria. Aplico o sangue de Jesus sobre toda a brecha espiritual e ordeno que seja fechada permanentemente. Decreto que a partir de hoje, minha família entra em um novo ciclo financeiro. As portas do emprego se abrem, as oportunidades de negócio se multiplicam, as ideias criativas fluem, a sabedoria para administrar recursos é derramada. O favor divino nos precede em toda negociação. As dívidas começam a ser canceladas sobrenaturalmente. Recursos inesperados chegam de fontes que nem imaginávamos. São Miguel, eu te peço que sejas testemunha deste decreto e que mobilizes as hostes celestiais para assegurarem sua execução. Eu também decreto cura completa e total sobre minha família. Ordeno que toda doença seja erradicada em nome de Jesus. Que todo vírus, bactéria, fungo, parasita que ataca nossos corpos seja destruído agora. Que todo câncer, tumor, cisto seja dissolvido pelo poder de Deus. Que toda condição crônica seja revertida. Que todo dano neurológico seja reparado. Que todo desequilíbrio químico seja corrigido. Que todo órgão funcione perfeitamente conforme foi projetado pelo Criador. Que todo o sistema do corpo opere em harmonia perfeita, que nossas células sejam renovadas, que nosso DNA seja restaurado ao design original de Deus. São Rafael, sela esta cura com teu toque angelical e estabelece uma cobertura de proteção divina que impeça futuras enfermidades de nos atingir. Que nossa casa se torne um santuário de saúde onde doenças não podem penetrar. Decreto também libertação completa do sofrimento emocional e psicológico. Ordeno que toda depressão seja levantada agora. Que toda ansiedade seja dissipada. Que todo medo seja expulso. Que toda culpa seja removida. Que toda vergonha seja apagada. Que toda amargura seja transformada em doçura. Que todo ressentimento seja substituído por perdão. Que toda tristeza seja trocada por alegria. Que todo desespero seja convertido em esperança. São Gabriel, anuncia sobre minha família um novo tempo de paz emocional, de estabilidade mental, de contentamento espiritual.
declara que os anos de sofrimento serão compensados por anos de alegria multiplicada. Profetiza que as lágrimas de dor serão transformadas em lágrimas de gratidão. Proclama que os gemidos de angústia se tornarão cânticos de louvor. São Miguel Arcanjo, eu te peço especialmente que protejas as finanças de minha família de todo ataque demoníaco, que nenhum ladrão espiritual possa mais roubar o que Deus está derramando sobre nós. Estabelece anjos guardiões sobre nossas contas bancárias, sobre nossos empregos, sobre nossos negócios. Que esses anjos impeçam despesas desnecessárias, bloqueiem gastos impulsivos, protejam-nos de fraudes e roubos. Que esses anjos também atraiam para nós oportunidades divinas de prosperidade. Que abram portas que nenhum homem pode fechar, que nos conectem com pessoas certas que trarão favor e bênçãos, que nos guiem a tomar decisões sábias que multiplicarão nossos recursos. São Miguel, assim como protegeste o povo de Israel durante o Êxodo, protege minha família durante esta jornada de saída da miséria para a prosperidade. São Gabriel, eu te peço que traga revelação divina sobre como devemos administrar as bênçãos que estão prestes a ser derramadas. Não queremos apenas sair da miséria, mas queremos aprender a viver em prosperidade de forma que honre a Deus. Traz-nos sabedoria sobre como dar generosamente, sobre como investir sabiamente, sobre como poupar prudentemente, sobre como gastar conscientemente. Revela-nos os propósitos de Deus para a riqueza que Ele nos confiará. Mostra-nos como usar recursos financeiros para avançar o reino de Deus, para abençoar outros, para ser instrumentos de transformação em nossa comunidade. Que a prosperidade que receberemos não nos corrompa, mas nos refine. Que não nos torne orgulhosos, mas gratos. Que não nos faça egoístas, mas generosos. São Rafael, enquanto curas nossos corpos, eu te peço que também cures nossos hábitos e estilos de vida. Ajuda-nos a desenvolver disciplinas saudáveis de alimentação, exercício, descanso. Ensina-nos a cuidar bem destes templos do Espírito Santo que são nossos corpos. Remove de nós toda a dependência de substâncias nocivas que têm sido nossas tentativas equivocadas de lidar com a dor. Cura também nossos relacionamentos familiares que foram danificados pelos anos de miséria e sofrimento. Restaura a comunicação entre pais e filhos. Renova a intimidade entre esposos. Reconstrói a confiança entre irmãos. Que nossa família não seja apenas curada individualmente, mas também restaurada coletivamente como uma unidade forte e unida. Santos arcanjos, eu vos peço que não apenas fecheis as portas da miséria, doença e sofrimento, mas que também as seleis permanentemente. Não quero que minha família experimente uma libertação temporária apenas para cair novamente nessas mesmas ciladas demoníacas. Quero uma transformação permanente, uma mudança irreversível, um novo patamar espiritual, do qual nunca mais desceremos. São Miguel, sela com teu selo celestial toda a porta que fechares. São Gabriel, pronuncia decretos eternos que não possam ser revogados. São Rafael, estabelece cura que não possa ser revertida. Que a libertação que estamos recebendo hoje seja tão completa e profunda que transforme não apenas nossas circunstâncias, mas nossa própria identidade como família. Que passemos de vítimas a vitoriosos, de mendigos a príncipes, de doentes a curados, de sofredores a celebradores. Eu também vos peço, santos arcanjos, que prepareis minha família para o testemunho que daremos após esta libertação. Porque eu sei que Deus está prestes a fazer algo tão extraordinário em nossas vidas que outras pessoas perguntarão: como foi possível? O que aconteceu? E queremos estar preparados para dar toda a glória a Deus, para contar suas maravilhas, para apontar outros que sofrem na mesma miséria, doença e sofrimento para a fonte de nossa libertação. São Gabriel, dá-nos as palavras certas para testemunhar efetivamente. São Rafael,
Cura qualquer vergonha que nos impeça de compartilhar abertamente nossa história. São Miguel, protege-nos de orgulho que tentaria roubar a glória que pertence somente a Deus. Bloco 4, 2000 palavras. Glorioso. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestiais, chegamos agora ao momento culminante desta poderosa oração, onde não apenas clamamos por libertação, mas profeticamente declaramos que ela já está acontecendo. Eu decreto com fé inabalável que as portas da miséria estão fechadas sobre minha família. Vejo com os olhos da fé tua espada flamejante cortando as correntes invisíveis que nos prendiam à escassez. Testemunho no Espírito as legiões angelicais sob teu comando, expulsando os demônios de pobreza que infestavam nosso lar. Percebo a mudança na atmosfera espiritual ao nosso redor, como se uma nuvem pesada e sombria estivesse sendo dissipada por uma luz celestial brilhante e poderosa. São Miguel, eu te agradeço antecipadamente pela vitória que já está sendo conquistada. Agradeço porque sei que quando Deus envia seus anjos em missão, eles não falham. Agradeço porque confio que tua fidelidade ao Altíssimo garantirá que esta batalha seja vencida completamente. Que nenhum demônio de miséria permaneça operando em nossas vidas. Que toda fortaleza espiritual de escassez seja demolida. Que todo altar demoníaco onde se sacrificavam nossas bênçãos seja destruído sem possibilidade de reconstrução. São Gabriel Arcanjo, mensageiro celestial, portador de boas novas, eu ouço no Espírito os anúncios divinos que estás trazendo do trono de Deus. Ouço o decreto de prosperidade que transforma nossa situação financeira. Ouço a profecia de abundância que substitui anos de escassez. Ouço a declaração divina de que as janelas do céu estão abertas sobre minha família e que bênçãos sem medida estão sendo derramadas neste exato momento. Gabriel, eu recebo cada palavra que pronuncias em nome de Deus. Recebo o anúncio de que empregos melhores estão sendo preparados. Recebo a notícia de que oportunidades de negócios estão sendo alinhadas. Recebo a revelação de que ideias criativas e lucrativas estão sendo depositadas em nossas mentes. Recebo a promessa de que dívidas impossíveis serão canceladas sobrenaturalmente. Recebo a garantia de que recursos virão de fontes inesperadas. Recebo tudo isso com gratidão profunda e fé absoluta de que se tu anuncias, Deus cumprirá, pois ele não é homem para mentir. São Rafael Arcanjo, médico celestial enviado por Deus, eu sinto teu toque curador sobre minha família neste momento. Percebo tua unção curativa fluindo sobre cada corpo enfermo. Testemunho teu poder restaurador, regenerando células, renovando órgãos, curando sistemas. Vejo no Espírito o bálsamo divino que aplicas sobre feridas físicas, emocionais e espirituais. Rafael, eu declaro que a saúde perfeita está sendo restaurada agora. As dores crônicas estão cessando. As doenças degenerativas estão sendo revertidas. As condições incuráveis estão sendo curadas pelo poder sobrenatural de Deus. Os diagnósticos sombrios estão sendo cancelados. Os prognósticos de morte prematura estão sendo anulados. Decreto vida longa e saudável para cada membro de minha família. Decreto que viveremos em plenitude de saúde até que completemos todos os propósitos de Deus para nossas vidas. Decreto que nossos corpos funcionarão perfeitamente conforme foram projetados pelo Criador. Santos arcanjos de Deus, enquanto encerramos esta poderosa oração, eu quero fazer compromissos solenes diante de vós. Comprometo-me a viver em gratidão constante pela libertação que estamos recebendo. Não permitirei que o tempo apague de minha memória o sofrimento do qual fomos resgatados, nem a misericórdia que Deus demonstrou ao nos libertar. Comprometo-me a testemunhar publicamente sobre as maravilhas que Deus operou em nossa família,
Não esconderei suas obras por vergonha do que fomos ou por medo do que outros pensarão. Comprometo-me a usar a prosperidade que receberemos para avançar o reino de Deus. Não me tornarei mesquinho com as bênçãos, nem egoísta com os recursos. Comprometo-me a manter minha vida espiritual forte e minha comunhão com Deus íntima. Não permitirei que a prosperidade me afaste daquele que é a fonte de toda bênção. Comprometo-me a ser um canal de bênção para outros que sofrem. Não me esquecerei da dor da miséria e usarei isso para desenvolver compaixão por outros que ainda estão presos. São Miguel Arcanjo, eu te peço que continues vigilante sobre minha família, mesmo depois desta libertação. Sabemos que o inimigo não desiste facilmente e tentará contra-atacar. Por isso, precisamos de tua proteção contínua. Estabelece uma guarda permanente de anjos guerreiros ao redor de nosso lar, que eles detectem qualquer tentativa de retaliação demoníaca e a neutralizem imediatamente. Que mantenham as portas espirituais que fechaste hoje seladas eternamente, que impeçam qualquer nova abertura que o inimigo tente criar através de nossos erros, pecados ou negligências. São Miguel, confiamos em teu compromisso de defender os filhos de Deus. Sabemos que tua missão não termina com uma única vitória, mas continua enquanto durar esta guerra espiritual entre as forças do céu e as forças das trevas. São Gabriel Arcanjo, continua trazendo mensagens do céu para minha família. Não permitas que nos tornemos surdos à voz de Deus uma vez que saiamos da crise. Muitas vezes, as pessoas buscam a Deus intensamente no sofrimento, mas se esquecem dele na prosperidade. Não queremos ser assim. Por isso, te pedimos que continues sendo o canal de comunicação entre o trono divino e nosso lar. Traz-nos direção quando estivermos confusos. Traz-nos correção quando estivermos desviando. Traz-nos encorajamento quando estivermos desanimados. Traz-nos desafios quando estivermos acomodados. Traz-nos sempre as palavras que precisamos ouvir de Deus, mesmo que às vezes não sejam as palavras que queremos ouvir. Que tua presença constante em nossas vidas nos mantenha alinhados com os propósitos eternos de Deus. São Rafael Arcanjo, assim como acompanhaste Tobias em toda a sua jornada até o fim, acompanha minha família em nossa jornada de restauração completa. A cura que estamos recebendo hoje é apenas o começo de um processo de restauração total que continuará nos próximos meses e anos. Continua ministrando teu toque curador sobre nós. Continua aplicando teu bálsamo celestial sobre feridas que ainda precisam de tratamento prolongado. Continua guiando-nos a decisões que promovam saúde e bem-estar. Continua protegendo-nos de novos ataques de enfermidade. Que tua presença curadora seja uma realidade constante em nosso lar, criando uma atmosfera de saúde divina onde doenças não podem prosperar. Eu também quero expressar minha gratidão profunda a vós, santos arcanjos, por vossa fidelidade em servir aos propósitos de Deus. Agradeço a São Miguel por tua coragem incansável em combater as forças do mal. Quantas batalhas já travaste em favor da humanidade, das quais nem temos conhecimento? Quantas vezes já nos protegeste de ataques demoníacos que nem percebemos? Quantas vitórias já conquistaste em nosso favor nos bastidores espirituais? Agradeço a São Gabriel por tua dedicação em transmitir fielmente as mensagens divinas. Quantas vezes já falaste palavras de Deus que mudaram o curso da história? Quantos anúncios celestiais já fizeste que trouxeram esperança aos desesperados? Quantas revelações já entregaste que iluminaram caminhos nas trevas? Agradeço a São Rafael por tua compaixão constante em curar os que sofrem. Quantas vidas já restauraste? Quantas dores já aliviaste? Quantas lágrimas já enxugaste com teu toque curador? Santos arcanjos, eu vos peço que levanteis diante de Deus uma oferta de louvor em nosso nome. Enquanto estamos aqui na terra com nossas limitações humanas,
Vós que estais na presença constante do Altíssimo, por favor, apresentai diante dele nosso agradecimento por esta libertação. Cantai hinos de gratidão em nosso nome. Prostrai-vos diante do trono divino em adoração pelo que ele fez por nossa família. Que todo o céu saiba que os filhos de Deus na terra estão sendo libertos da miséria, da doença e do sofrimento. Que os anjos se alegrem conosco, que os santos que já partiram celebrem esta vitória, que toda a corte celestial testemunhe a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Agora, com fé inabalável e gratidão transbordante, eu declaro que esta oração foi ouvida e será respondida. Não porque eu mereça, pois sou pecador carente da graça divina. Não porque tenho algum mérito especial, pois minhas obras são como trapos de imundícia diante da santidade de Deus. Mas porque Deus é fiel, porque sua palavra não pode falhar, porque suas promessas são sim e amém em Cristo Jesus. Porque ele jurou por si mesmo, não podendo jurar por nada maior, que cuidaria de seus filhos. Porque ele nos ama com amor eterno e com benignidade nos atrai. Porque ele tem prazer na prosperidade de seus servos. Porque ele se agrada em curar os que estão quebrantados. Porque ele é bom e sua misericórdia dura para sempre. São Miguel Arcanjo, São Gabriel Arcanjo, São Rafael Arcanjo e todas as hostes angelicais que vos acompanham, eu vos dispenso agora para executarem as ordens divinas que receberam através desta oração. Ide com poder, ide com autoridade, ide com urgência. Fechai definitivamente as portas da miséria sobre minha família. Fechai permanentemente as portas da doença. Fechai eternamente as portas do sofrimento. E abri amplamente as portas da prosperidade, da saúde e da alegria. Executai os decretos celestiais que foram pronunciados, implementai as sentenças divinas que foram emitidas, manifestai no plano natural aquilo que já foi estabelecido no plano espiritual, que tudo seja feito conforme a vontade perfeita de Deus e para a glória de seu santo nome. Eu concluo esta oração com o coração transbordando de fé, esperança e amor. Fé de que Deus já começou a operar. Esperança de que dias melhores nos aguardam. Amor por este Deus maravilhoso que não nos abandona mesmo quando passamos pelo vale da sombra da morte. Declaro que minha família está sendo transformada neste exato momento. A miséria está sendo substituída por abundância. A doença está sendo trocada por saúde perfeita. O sofrimento está sendo convertido em alegria indescritível. Amém, amém, amém. Assim seja, assim está sendo, assim será. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pela intercessão poderosa de São Miguel Arcanjo, São Gabriel Arcanjo e São Rafael Arcanjo, para a glória eterna de Deus. Amém. Bloco 5. 2000 palavras. Glorioso, São Miguel Arcanjo, guerreiro invencível do Altíssimo, retorno a ti com clamor ainda mais intenso, porque reconheço que a batalha pela libertação total de minha família exige perseverança espiritual e intercessão contínua. Não posso relaxar enquanto houver sequer um resquício de miséria tentando se agarrar às nossas vidas. Não posso descansar enquanto existir uma única porta espiritual entreaberta por onde o inimigo possa tentar retornar. Não posso baixar a guarda enquanto as forças das trevas conspiram contra a restauração completa que Deus decretou para nós. São Miguel, eu te peço que intensifiques tua guerra espiritual em nosso favor, que mobilizes não apenas algumas legiões angelicais, mas todos os exércitos celestiais necessários para garantir uma vitória esmagadora e definitiva. Quero ver os principados de miséria não apenas expulsos, mas totalmente destruídos em sua capacidade de nos atacar novamente. Quero testemunhar as potestades de enfermidade, não apenas afastadas temporariamente, mas banidas permanentemente das proximidades de minha família. Quero experimentar uma libertação tão profunda e abrangente que transforme não apenas nossas circunstâncias externas,
mas nossa própria identidade espiritual. A miséria que combatemos tem múltiplas faces e se manifesta em diversas áreas de nossa existência. Há a miséria financeira óbvia, que vemos nas contas não pagas, nos recursos insuficientes, nas oportunidades perdidas. Mas há também uma miséria intelectual que nos mantém presos em ignorância, incapazes de acessar conhecimento que poderia transformar nossa situação. Há a miséria social que nos exclui de círculos de influência onde oportunidades circulam. Há miséria espiritual que nos deixa secos, vazios, desconectados da fonte de toda a provisão. São Miguel, eu te peço que tua espada corte todas essas manifestações de miséria simultaneamente, que destruas não apenas os sintomas, mas as raízes profundas deste mal que tem múltiplas ramificações em nossa vida. Que tua ação seja tão abrangente que nenhuma área de nossa existência permaneça contaminada pela escassez. Ordeno agora, pela autoridade do nome de Jesus, que toda miséria intelectual seja substituída por sabedoria divina. Que Deus nos dê entendimento sobrenatural, estratégias celestiais, conhecimento que nos posicione para prosperar. Ordeno que toda miséria social seja transformada em favor divino. Que Deus nos conecte com pessoas certas, nos abra portas de relacionamentos estratégicos, nos posicione em círculos de influência. As doenças que afligem minha família também precisam ser confrontadas em todas as suas dimensões. Há doenças que se manifestam fisicamente nos órgãos, nos sistemas, nas células, mas há também doenças emocionais que corroem a alma, doenças mentais que torturam o pensamento, doenças relacionais que envenenam as conexões familiares. São Rafael, curador celestial, eu clamo por uma cura holística que abranja todas estas dimensões. Não quero apenas que os sintomas físicos desapareçam, quero que as raízes emocionais das doenças psicossomáticas sejam arrancadas. Não quero apenas alívio temporário da dor, quero restauração permanente da saúde integral. Rafael, aplica teu bálsamo curador sobre as memórias traumáticas que têm gerado ansiedade crônica em minha família. Toca com teu poder restaurador as feridas de rejeição que produziram depressão profunda. Ministra cura às experiências de abuso que criaram padrões de autodestruição. Restaura os relacionamentos familiares que foram fraturados por anos de convivência marcada pela doença. Cura não apenas o doente, mas também aqueles ao seu redor que foram afetados secundariamente pela enfermidade. Que nossa família inteira experimente renovação completa em todas as esferas do nosso ser. O sofrimento que carregamos também precisa ser endereçado em suas múltiplas camadas. Há o sofrimento evidente causado pelas circunstâncias difíceis, pelas perdas materiais, pelas privações físicas. Mas há um sofrimento mais profundo e insidioso que habita nas câmaras secretas da alma. É o sofrimento existencial de questionar nosso valor e propósito quando tudo parece desmoronar. É o sofrimento psicológico de conviver com pensamentos intrusivos de desesperança e ideações de desistência. É o sofrimento espiritual de sentir-se abandonado por Deus, mesmo enquanto se tenta manter a fé. Santos arcanjos, eu preciso que vossas ministrações penetrem estas camadas mais profundas do sofrimento humano. São Gabriel, anuncia verdades divinas que contradigam as mentiras existenciais que o sofrimento plantou em nossas mentes. Declara sobre nós que somos preciosos aos olhos de Deus, que temos valor inestimável, que fomos criados com propósito sublime. Proclama que nossa identidade não está definida por nossas circunstâncias temporárias, mas pela nossa posição eterna como filhos amados do Pai Celestial. São Miguel, guerreia contra os demônios que sussurram pensamentos de suicídio, que injetam desespero nas mentes fragilizadas pelo sofrimento prolongado. Expulsa todo espírito de morte que busca roubar não apenas nossa qualidade de vida,
mas a própria vida. Eu também reconheço que parte do sofrimento que experimentamos é auto-infligido por nossas próprias escolhas erradas, nossos pecados, nossas rebeliões contra Deus. Há consequências naturais de decisões tolas que tomamos. Há colheitas amargas de sementes pecaminosas que plantamos. Há ciclos destrutivos que perpetuamos por não romper com padrões familiares doentios. Santos arcanjos, eu confesso estas falhas diante de vós e diante de Deus. Confesso o orgulho que me levou a rejeitar conselhos sábios. Confesso a avareza que me fez buscar riqueza por meios questionáveis. Confesso ira que destruiu relacionamentos preciosos. Confesso luxúria que contaminou a pureza que Deus deseja em minha vida. Confesso inveja que me impediu de celebrar as vitórias alheias. Confesso preguiça que desperdiçou oportunidades divinas. Confesso gula que prejudicou minha saúde. Arrependido genuinamente, clamo pela misericórdia de Deus para perdoar estes pecados e pelo poder do sangue de Jesus para quebrar os ciclos destrutivos que eles geraram. São Miguel, guerreia contra os demônios que foram empoderados por meus pecados. São Gabriel, anuncia o perdão divino que liberta do passado. São Rafael, cura as consequências das escolhas erradas. A transformação que busco para minha família não pode ser superficial ou parcial. Não quero apenas uma melhora temporária em nossas finanças que nos deixe ainda vulneráveis à próxima crise econômica. Não quero apenas remissão temporária de doenças que retornarão com mais força depois. Não quero apenas alívio momentâneo do sofrimento que nos deixe ainda presos aos mesmos padrões. Quero uma metamorfose completa que nos estabeleça em um novo patamar espiritual do qual nunca mais desceremos. Quero que minha família seja transformada de tal forma que nos tornemos irreconhecíveis quando comparados ao que éramos. São Miguel, estabelece proteções espirituais tão poderosas ao nosso redor que construam uma fortaleza inexpugnável contra futuros ataques. São Gabriel, traga revelações tão profundas que transformem nossa compreensão de quem somos em Cristo. São Rafael, opere cura tão radical que nossos testemunhos médicos se tornem inexplicáveis pela ciência natural. Eu declaro que minha família está sendo reposicionada espiritualmente neste momento. Estamos sendo movidos de um lugar de vulnerabilidade constante para um lugar de força inabalável. Estamos sendo transferidos de uma posição de vítimas das circunstâncias para uma posição de mais que vencedores em Cristo. Estamos sendo elevados de um estado de mendicância espiritual para um estado de realeza divina, como filhos e filhas do Rei dos Reis. São Miguel, eu te peço que acompanhes este reposicionamento com ações militares celestiais, que garantam que nenhuma força demoníaca possa nos puxar de volta à posição anterior. Estabelece marcos espirituais que definam claramente os novos limites de nossa herança. Instala anjos sentinelas que alertem imediatamente qualquer tentativa de invasão demoníaca em nosso novo território espiritual. Cria uma zona de exclusão angelical ao redor de minha família, onde espíritos malignos não possam operar. São Gabriel, enquanto anuncias bênçãos sobre minha família, eu te peço que também pronuncies juízos divinos sobre as forças espirituais que têm nos atacado. Que Deus julgue os principados territoriais que bloquearam nossa prosperidade, que sejam destituídos de seus postos de comando sobre nossa região, que percam autoridade sobre os sistemas financeiros que afetam nossa vida. São Miguel, executa estas sentenças divinas com rigor implacável. Não permitas que estas entidades demoníacas apelem ou negociem suas punições. Implementa os decretos celestiais com precisão militar absoluta. E enquanto derrubas os principados antigos, estabelece novos governos angelicais que administrem bênçãos, em vez de maldições, sobre nosso território. Que anjos de prosperidade substituam demônios de miséria.
Que anjos de saúde substituam demônios de enfermidade. Que anjos de alegria substituam demônios de sofrimento. São Rafael, além da cura física que imploro, preciso também de cura para nossa fé ferida. Anos de orações aparentemente não respondidas criaram cicatrizes em nossa confiança em Deus. Temporadas prolongadas de silêncio celestial deixaram marcas profundas em nossa capacidade de crer. Decepções repetidas quando esperávamos milagres que não vieram da forma que imaginávamos danificaram nossa expectativa de intervenção divina. Rafael ministra cura específica sobre nossa fé, restaura nossa capacidade de acreditar sem ver. Renova nossa confiança de que Deus é bom mesmo quando as circunstâncias parecem contradizer isto. Fortalece nossa perseverança em oração mesmo quando parece que nada está mudando. Remove o cinismo que começou a contaminar nossa espiritualidade. Extrai a amargura que se acumulou em nossos corações contra Deus. Aplica teu bálsamo celestial sobre a ferida de sentir-se ignorado ou esquecido pelo Criador. Eu também clamo por libertação de padrões geracionais que têm perpetuado miséria, doença e sofrimento em minha linhagem familiar por décadas ou até séculos. Reconheço que há maldições que foram transmitidas de geração em geração, criando ciclos viciosos de destruição. Há pactos demoníacos antigos que nossos antepassados fizeram e que ainda produzem frutos amargos em nossas vidas. Há ídolos familiares que nunca foram renunciados e que mantêm portas espirituais abertas. Há pecados sexuais de gerações passadas que contaminaram nossa linhagem. Há derramamento de sangue inocente em nossa história familiar que clama por justiça. Santos arcanjos, eu renuncio agora a tudo isto em nome de Jesus. Quebro todo pacto demoníaco, derruba todo ídolo. Aplica o sangue de Cristo sobre todo o pecado ancestral. São Miguel, corta com tua espada toda corrente geracional que nos prende ao passado. São Gabriel, anuncia um novo começo para minha família, uma nova linhagem espiritual que se inicia hoje. São Rafael, cura o DNA espiritual de minha família, removendo toda programação demoníaca e restaurando o design original de Deus. Bloco 6, 2000 palavras. Poderoso. São Miguel Arcanjo, enquanto continuo clamando por libertação completa, preciso também abordar áreas específicas onde a miséria se manifesta de formas sutis, mas devastadoras. Há uma miséria de mentalidade que nos mantém pensando pequeno, sonhando pequeno, acreditando que não merecemos mais do que a mediocridade. Há padrões de pensamento derrotista que foram programados em nós pela repetida exposição ao fracasso. Há limitações mentais que nos impedem de enxergar possibilidades além do que sempre conhecemos. São Miguel, eu preciso que tua espada corte estas fortalezas mentais que são tão reais e destrutivas quanto as fortalezas espirituais. Rompe todo pensamento limitante, destrói toda crença de incapacidade, aniquila toda mentalidade de vítima. Ordeno que minha família seja liberta de pensar como pobres, como doentes, como eternos sofredores. Que Deus nos dê a mente de Cristo, que pensava em termos de abundância, de possibilidades ilimitadas, de vitória assegurada. Que renoveis nosso entendimento de tal forma que comecemos a pensar, sonhar e crer em conformidade com as promessas de Deus e não com nossas experiências passadas de derrota. A miséria emocional que carregamos também precisa de atenção especial, porque tem sabotado nossos esforços de progresso. Mesmo quando oportunidades aparecem, nosso medo de fracassar novamente nos paralisa. Mesmo quando portas se abrem, nossa insegurança nos impede de entrar. Mesmo quando relacionamentos saudáveis se oferecem, nossos traumas passados nos fazem rejeitar a conexão genuína. São Rafael, curador divino, eu te suplico que ministres cura profunda sobre estas feridas emocionais que governam nosso comportamento.
Cura o medo de rejeição que nos faz sabotarmos relacionamentos antes que outros possam nos rejeitar. Restaura a autoestima destruída por anos de fracassos e humilhações. Remove a vergonha tóxica que nos faz esconder, em vez de buscar ajuda. Liberta-nos da necessidade doentia de controle que desenvolvemos como mecanismo de defesa contra o caos que experimentamos. Ensina-nos a confiar novamente, a arriscar novamente, a amar novamente, a tentar novamente, sem sermos paralisados pelo terror de que tudo possa desmoronar mais uma vez. As doenças que nos afligem, muitas vezes, têm componentes espirituais que a medicina convencional não reconhece ou trata. Há enfermidades que são literalmente causadas por demônios de doença que habitam em corpos humanos. Há condições médicas que são mantidas ou agravadas por maldições que operam nas dimensões invisíveis. Há sintomas físicos que são manifestações de batalhas espirituais sendo travadas nos lugares celestiais. São Rafael, eu te peço que uses teu discernimento angelical para identificar exatamente quais doenças em minha família têm raízes espirituais que precisam ser cortadas antes que a cura física possa se manifestar completamente. Trabalha em coordenação com São Miguel para que, enquanto ele expulsa os demônios causadores de enfermidade, tu possas imediatamente ministrar cura aos órgãos e sistemas que foram danificados. Que não haja lacuna entre a libertação espiritual e a restauração física. Que assim que as forças demoníacas sejam expulsas, a cura divina flua instantaneamente para preencher o vazio deixado. O sofrimento psicológico que muitos em minha família experimentam frequentemente é intensificado por opressão demoníaca direta. Há demônios especializados em atormentar a mente com pensamentos obsessivos, compulsivos, intrusivos. Há espíritos malignos que injetam vozes acusatórias, condenatórias, blasfemas na consciência. Há entidades das trevas que manipulam química cerebral para produzir estados de pânico, terror irracional, paranoia extrema. São Miguel guerreia violentamente contra estas forças específicas. Não permitas que continuem torturando as mentes dos membros de minha família. Expulsa todo demônio de tormento mental. Amarra todo espírito de loucura. Silencia toda voz demoníaca que fala à consciência. E São Gabriel, enquanto Miguel expulsa estas forças, tu pronuncia verdades divinas que substituam as mentiras que foram plantadas. Anuncia a identidade verdadeira em Cristo. Declara o amor incondicional do Pai. Proclama a libertação completa que Jesus conquistou na cruz. Eu também preciso abordar a miséria relacional que tem isolado minha família. Relacionamentos são fonte de recursos emocionais, sociais e até financeiros. Mas nossas conexões foram sistematicamente destruídas. Amizades foram rompidas porque não podíamos retribuir favores ou participar de atividades sociais. Relacionamentos familiares estendidos foram danificados porque estávamos sempre pedindo ajuda ou porque nossa miséria constante se tornou desconfortável para outros. Conexões profissionais foram perdidas porque nosso desespero financeiro nos fazia parecer desesperados e não confiáveis. São Rafael, ministra cura sobre nossa capacidade de nos relacionar saudavelmente. Remove as feridas de traição que nos fazem desconfiar de todos. Cura a codependência doentia que desenvolvemos, restaura limites saudáveis que foram violados ou que nunca aprendemos a estabelecer. E São Gabriel anuncia a restauração de relacionamentos que foram quebrados injustamente. Declara que Deus está trazendo pessoas divinas para a nossa vida que nos abençoarão genuinamente. Proclama que conexões estratégicas estão sendo estabelecidas que abrirão portas de oportunidade. A miséria espiritual talvez seja a mais perigosa de todas, porque nos desconecta da fonte de toda provisão, cura e consolo.
Quando estamos espiritualmente secos, mesmo que recursos materiais cheguem, não conseguimos desfrutar deles genuinamente. Quando estamos distantes de Deus, mesmo que nossos corpos sejam curados, nossas almas permanecem doentes. Quando nossa comunhão com o Criador está rompida, mesmo que circunstâncias externas melhorem, um vazio profundo permanece. Santos arcanjos, eu clamo por avivamento espiritual em minha família, que o Espírito Santo seja derramado sobre nós com poder renovado, que nossa paixão por Deus seja reacendida, que nossa fome pela palavra seja restaurada, que nosso prazer na oração seja renovado, que nosso amor pela comunidade de fé seja revitalizado. São Miguel, expulsa todo espírito de apatia espiritual. São Gabriel, anuncia um novo tempo de intimidade com Deus. São Rafael, cura toda ferida espiritual que nos afastou do Pai. Eu decreto agora a transformação sobrenatural em áreas específicas das finanças de minha família. Decreto que dívidas impossíveis de pagar naturalmente serão canceladas sobrenaturalmente, que credores terão mudança de coração e perdoarão saldos, que programas de perdão de dívida para os quais nunca qualificamos se tornarão disponíveis para nós, que erros bancários operarão em nosso favor, que processos legais contra nós sejam arquivados. São Miguel, guerreia contra principados financeiros que tem bloqueado estas manifestações de misericórdia. Decreto também que fontes inesperadas de renda se abram, que heranças esquecidas sejam descobertas, que investimentos antigos amadureçam, que restituições de injustiças passadas cheguem, que ideias criativas que temos sejam monetizadas, que talentos dormentes sejam despertados e valorizados. São Gabriel, anuncia oportunidades divinas que transformarão nossa realidade financeira completamente. Decreto cura milagrosa para condições específicas em minha família. Para minha mãe com doença crônica, ordeno que toda dor cesse agora, que toda inflamação seja curada, que todo órgão afetado seja regenerado, que todo sistema comprometido seja restaurado. Para meu irmão com condição progressiva, decreto que a progressão pare imediatamente, que haja reversão completa, que capacidades perdidas sejam restauradas, que força e funcionalidade retornem completamente. Para minha esposa com problemas mentais, ordeno o equilíbrio químico perfeito no cérebro. Expulso todo demônio de depressão e ansiedade. Decreto paz sobrenatural. Restauro a alegria de viver. Para meus filhos com problemas respiratórios, curo todo o pulmão, toda a via aérea, todo o sistema imunológico, removo toda a alergia, fortaleço toda a defesa natural do corpo. São Rafael, sela cada uma destas curas com teu toque angelical. Decreto também restauração de sonhos que foram mortos pela miséria e pelo sofrimento. Minha família tinha sonhos antes que a tempestade nos atingisse. Queríamos construir, criar, contribuir, realizar. Mas a luta pela sobrevivência matou estas aspirações. Agora decreto que Deus está ressuscitando estes sonhos, que visões sepultadas estão sendo desenterradas, que propósitos adormecidos estão sendo despertados, que chamados divinos que foram silenciados pela adversidade estão sendo reativados. São Gabriel, anuncia que não é tarde demais, que Deus pode e vai redimir o tempo perdido, que os anos que os gafanhotos comeram serão restaurados, que a segunda metade de nossas vidas será mais gloriosa que a primeira. Proclama que nossa história de dor se tornará um testemunho poderoso que inspirará milhares. Eu me comprometo diante dos céus que usarei a libertação que estou recebendo para abençoar outros. Não guardarei egoisticamente as bênçãos que Deus derramar. Não me esquecerei da dor da miséria quando estiver prosperando. Não me tornarei insensível ao sofrimento alheio quando estiver curado. Não fecharei meu coração aos necessitados quando minha abundância vier.
Prometo que compartilharei generosamente dos recursos financeiros. Prometo que testemunharei abertamente sobre a fidelidade de Deus. Prometo que consolarei outros com o mesmo consolo que recebi. Prometo que ministrarei a outros que sofrem com a mesma compaixão que os arcanjos demonstraram por minha família. Santos arcanjos, sede testemunhas destes votos e ajudai-me a cumpri-los fielmente. Bloco 7, 2000 palavras. Glorioso. São Miguel Arcanjo. Chegamos agora ao momento de selamento definitivo desta poderosa oração, onde decreto com autoridade absoluta que todas as portas de miséria, doença e sofrimento estão permanentemente fechadas sobre minha família. Não se trata mais de um pedido, mas de uma declaração profética baseada na palavra de Deus, que diz que tudo o que ligarmos na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligarmos na terra será desligado nos céus. Eu ligo agora minha família à prosperidade celestial, à saúde divina, à alegria sobrenatural. Desligo minha família de toda miséria, de toda enfermidade, de todo sofrimento. São Miguel, sela este decreto com teu selo angelical. Estabelece guardas permanentes que manterão estas portas fechadas por toda a eternidade. Cria sistemas de alerta celestiais que detectarão qualquer tentativa de violação. Prepara respostas rápidas de legiões angelicais para neutralizar imediatamente qualquer ataque futuro. Que a proteção sobre minha família seja tão impenetrável que nos tornemos exemplo no reino espiritual de uma família que o inimigo não pode tocar. São Gabriel Arcanjo, pronuncia agora os decretos finais de Deus sobre minha família. Anuncia que somos benditos na cidade e benditos no campo. Declara que somos benditos ao entrar e benditos ao sair. Proclama que nossos celeiros estarão cheios e nossas prensas transbordarão. Profetiza que seremos cabeça e não cauda, em cima e não embaixo. Anuncia que tudo quanto pusermos as mãos prosperará. Declara que o Senhor abrirá para nós seu bom tesouro, os céus, para dar chuva à nossa terra em seu tempo e para abençoar toda a obra das nossas mãos. Proclama que emprestaremos a muitas nações, mas de ninguém tomaremos emprestado. Gabriel, que estas palavras não sejam meras repetições de versículos bíblicos, mas decretos celestiais, carregados de poder criativo, que manifestarão fisicamente tudo o que declaram espiritualmente. Que cada sílaba pronunciada por ti ressoe pelos corredores do céu e desça à terra com força irresistível para transformar nossa realidade. São Rafael Arcanjo, aplica agora o toque final de cura sobre minha família. Assim como colocaste a vesícula do peixe sobre os olhos de Tobit e sua visão foi instantaneamente restaurada, coloca teu remédio celestial sobre toda a área de nossas vidas que ainda precisa de restauração. Que não reste nenhuma doença não curada, nenhuma ferida não cicatrizada, nenhuma dor não aliviada. Que teu ministério curador seja tão completo que até as memórias do sofrimento percam seu poder de nos traumatizar. Que possamos olhar para trás e testemunhar sobre nossa jornada sem sermos retraumatizados pela recordação. Que as cicatrizes que permanecerão não sejam marcas de vergonha, mas medalhas de honra que testificam da fidelidade de Deus em nos sustentar através do vale mais sombrio. Rafael, sela nossa cura de tal forma que exames médicos futuros não encontrem sequer vestígios das doenças que nos afligiam. Que médicos fiquem perplexos ao comparar diagnósticos antigos com nossa condição atual. Que nossa saúde restaurada seja um testemunho médico da existência e do poder de Deus. Santos arcanjos, eu agora vos convoco para testemunhar em declarações proféticas sobre o futuro de minha família. Decreto que os próximos 12 meses serão marcados por transformação extraordinária.
A cada mês, testemunharemos uma nova dimensão de milagre. No primeiro mês, dívidas começarão a ser canceladas. No segundo mês, oportunidades de emprego ou negócio surgirão. No terceiro mês, curas físicas se manifestarão visivelmente. No quarto mês, relacionamentos serão restaurados. No quinto mês, portas que estavam fechadas por anos se abrirão. No sexto mês, receberemos restituição por injustiças passadas. No sétimo mês, multiplicação sobrenatural de recursos acontecerá. No oitavo mês, novos territórios espirituais serão conquistados. No nono mês, talentos dormentes serão despertados e valorizados. No décimo mês, gerações futuras serão impactadas por nossa transformação. No 11º mês, nosso testemunho alcançará multidões. No 12º mês, celebraremos um ano completo de milagres contínuos. São Miguel garante a execução desta profecia. São Gabriel anuncia estes decretos nos lugares celestiais. São Rafael prepara-nos para recebermos tudo isto. Eu decreto também transformação geracional que afetará não apenas os que vivem hoje, mas os descendentes futuros de minha família. As bênçãos que estão sendo liberadas agora criarão um novo padrão espiritual para todas as gerações que virão depois de nós. Meus filhos não conhecerão a miséria que conheci. Meus netos não experimentarão as doenças que experimentei. Meus bisnetos não sofrerão o sofrimento que suportei. Decreto que minha família estabelece hoje uma nova linhagem espiritual, caracterizada por prosperidade, saúde e alegria. Que nos tornemos pais fundadores de uma dinastia de fé, uma árvore genealógica cujos frutos serão bênção para muitas gerações. São Miguel protege esta herança espiritual que estamos estabelecendo. Impede que gerações futuras sejam descuidadas e percam o que conquistamos. São Gabriel transmita a cada nova geração o testemunho do que Deus fez por nós. São Rafael mantenha a saúde e vitalidade fluindo através de nossa linhagem por séculos. Declaro que minha família se torna a partir de hoje um portal de bênçãos para nossa comunidade. Não seremos mais conhecidos como aquela família problemática que precisa sempre de ajuda. Seremos reconhecidos como a família que Deus transformou e que agora transforma outros. Nossa casa se tornará um centro de esperança, onde pessoas desesperadas encontrarão encorajamento. Nossas finanças restauradas se tornarão fonte de generosidade que abençoará muitos. Nossa saúde recuperada se tornará testemunho que fortalecerá a fé dos doentes. Nossa alegria restaurada se tornará luz que dissipará trevas na vida de outros. Santos arcanjos, preparai-nos para este ministério, que não guardemos egoisticamente as bênçãos, mas que sejamos condutos através dos quais a bondade de Deus alcança multidões. Eu me comprometo também a manter vigilância espiritual constante para que o inimigo não encontre brechas para atacar novamente. Comprometo-me a cultivar vida de oração forte e consistente, a permanecer enraizado na palavra de Deus, a manter comunhão regular com a comunidade de fé, a praticar generosidade sistemática, a guardar meu coração de orgulho quando a prosperidade vier, a permanecer humilde quando a saúde for restaurada, a manter gratidão quando a alegria retornar. São Miguel, ajuda-me a manter estas disciplinas espirituais. Confronta-me se começar a negligenciá-las. São Gabriel, lembra-me regularmente das promessas de Deus e dos votos que fiz. São Rafael, cura rapidamente qualquer deslize espiritual antes que se torne brecha para ataque demoníaco. Santos arcanjos de Deus, eu vos agradeço profundamente por tudo que fizestes, estáis fazendo e ainda fareis por minha família. Agradeço a São Miguel por cada batalha travada,
cada demônio expulso, cada proteção estabelecida. Agradeço a São Gabriel por cada mensagem entregue, cada decreto pronunciado, cada revelação trazida. Agradeço a São Rafael por cada cura ministrada, cada dor aliviada, cada restauração operada. Mas, acima de tudo, agradeço ao Deus Todo-Poderoso que vos enviou. Agradeço ao Pai Celestial por sua misericórdia que não nos deixou perecer em nossa miséria. Agradeço a Jesus Cristo, cujo sacrifício na cruz tornou possível nossa libertação total. Agradeço ao Espírito Santo, cuja presença nos sustentou nos momentos mais sombrios. Toda glória, honra, louvor e adoração pertencem exclusivamente à Santíssima Trindade. Agora, amado, amada, receba esta vitória. Neste momento, São Miguel Arcanjo, São Rafael Arcanjo e São Gabriel Arcanjo já passaram pela sua casa e fecharam as portas da miséria, da doença e do sofrimento que tentavam atingir sua família. São Miguel selou sua casa com proteção e autoridade. São Rafael tocou cada enfermidade, cada dor física e emocional. São Gabriel liberou palavras de esperança, provisão e novos começos. Onde havia escassez, entra sustento. Onde havia enfermidade, entra cura. Onde havia choro, entra descanso e paz. Que a sua família seja guardada de dia e de noite, hoje e sempre. Nenhuma força contrária prevalecerá, porque o céu já decretou vitória sobre este lar. Se você crê nessa libertação, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta este vídeo e escreva nos comentários com fé. São Miguel Arcanjo, sela minha família com proteção, cura e provisão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.